tá? Vamos lá para o primeiro capítulo de João, vamos tentar extrair tudo o que a gente pode durante esses próximos minutos, tá? É claro que o texto, irmãos, esses primeiros 18 versículos aqui de João, é algo muito profundo. Vamos procurar falar da palavra do Senhor, tudo que Deus colocar no nosso coração para esse momento. Vamos, primeiramente, ler o verso 1 e depois orarmos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez dizer obrigado. Obrigado por tudo que aconteceu na viagem missionária, obrigado por tudo que aconteceu hoje aqui, ó Pai. E também te agradecer por essa igreja, por aqueles, ó Senhor Deus, que estão assistindo o culto hoje nas suas casas, por aqueles que estão nos visitando, ó Senhor. Abençoe cada coração hoje, abençoe as mentes também, para que nós possamos, ó Pai, entender da Tua palavra, possamos crer, e que o Senhor, ó Pai, seja glorificado aqui hoje através da exposição, do ensino e do aprendizado das Escrituras. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o primeiro capítulo de João, ele começa diferente de todos os evangelhos. Os evangelhos, quando eles começam, os outros evangelhos, quando começam, estão preocupados com o Senhor Jesus na sua forma humana, né? Falam quando ele era criança, né? Marcos começa com ele adulto já, mas é o Senhor Jesus pregando o evangelho, ação, é isso que está preocupado. Na verdade, a ação de Cristo vai começar depois do capítulo 1. Então, o capítulo 1 vai ser uma coisa diferente. Se você perceber, os 5 primeiros versos são versos que a gente tem que estar no nosso coração, né? Já pensaram neles? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Agora eu quero que a gente leia junto esse texto. Se você souber de cor, vai ficar melhor ainda de você falar. Se você não souber, sabe o que eu queria? Que você decorasse esse trecho da Bíblia. Quantos trechos da Bíblia a gente já não sabe de cor, não é? Mas decorar esses primeiros versos é muito importante. É importante porque João começa de uma forma diferente. Eu quero pedir que você fique em pé e você leia comigo esses 5 primeiros versículos. Vamos ficar em pé. Irmãos, nós somos reverentes no culto em Vila São José. Eu gosto bastante da reverência que existe. Algumas vezes, né, uma ou outra coisa foge do nosso controle, mas no geral é tudo muito reverente. E, tudo muito, com muita reverência. Né? E eu queria que nesse momento a gente tivesse a maior reverência para ler sobre esta pessoa aqui. Que você precisa pensar no seguinte: o primeiro leitor, ele não está sabendo do que está acontecendo por enquanto. Pensa nisso. Você é um leitor que tem o privilégio de ter interpretado esse texto durante 2000 anos. Mas imagine esse rolo chegando na igreja e sendo entregue àquelas pessoas. E a primeira pessoa, os primeiros leitores, se depararem com este texto. Vamos ler juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eterno Senhor, obrigado, ó Pai, por esse texto. Obrigado por estarmos aqui lendo e lendo juntos essa parte da Escritura que tanto toca no nosso coração. Abençoe o teu povo hoje aqui.
Ajude-nos, ó Senhor Deus, a entender mais do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a crescer na fé, crescer no conhecimento e sermos totalmente preenchidos pelo Teu Santo Espírito e sermos cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você que é um leitor da Bíblia, você talvez já fez uma analogia, já fez uma comparação. Como começa João e como começa a Bíblia. Então, sem irmos lá, quem sabe qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que daí, o que eu quero que você perceba comigo? Verso 1 do capítulo 1 de João. No princípio era o verbo. Aí você olha lá para Gênesis 1. No princípio, Deus criou. E o verbo estava com Deus. Você olha para o primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus. E o verbo era Deus. Ué. Então é claro que está falando de alguém aqui que tem intimidade com aquele que no princípio é apresentado como aquele que criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Quem? O verbo. E aí a Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo. Perdão. Pelo verbo. Então, uma das coisas que Cristo é, e é claro, eu estou falando desse jeito, porque a gente tem interpretado esse texto há muitos anos, é Criador. Então eu olho para o verbo e vejo que ele é Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí, irmãos, verso 4, aí eu quero fechar um pouco João, depois de ler o verso 4, e ir para Gênesis. Verso 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vou fechar João e vou lá para Gênesis, mas sempre marcado, né? Lembra como a gente tem estudado a Bíblia juntos? Sempre marcado. Agora eu quero que você vá para Gênesis 1 comigo. A Bíblia fala no verso 4 de João, capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando do verbo, está falando do verbo que é Deus, está falando do verbo que é Criador, está falando do verbo que oferece vida, está falando do verbo que ao oferecer vida, também ilumina. Olha como começa o texto bíblico, né, em Gênesis, verso 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí o que Deus cria? E disse Deus, haja luz. Quando a gente está em Gênesis capítulo 1, volte para João, o que a gente tem? A vida física sendo criada, e a luz física sendo criada. Quando a gente vem para João, o verbo que é criador e fez tudo aquilo no início, agora ele está oferecendo uma outra coisa para nós. Porque agora, o verbo está vindo a nós. Esta parte do texto não chegou, mas o apóstolo João já antecipa que nele estava a vida. E agora, se nele estava a vida, não é a vida criada. Agora continue o texto comigo no verso 4 de João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, ele tem vida, e a gente tem que lembrar que sem Cristo nós estamos em trevas. Não adianta você olhar para o mundo e
ficar brigando, como você pode até realmente entrar numa discussão, entrar num debate. Mas não adianta ficar revoltado com o mundo. Vamos de novo? Ó, aqui de novo? Vamos fechar João? Vamos? Vamos para Efésios. Vamos lá? Não adianta a gente se revoltar contra o mundo. A gente não pode, é claro, aceitar as coisas do mundo. Porém, irmão, desculpa. Porém, a gente não pode desistir. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Efésios capítulo 2. A Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, aí, segundo o espírito do que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Não adianta, irmãos. Não adianta. Isso é a coisa natural do ser humano. E nunca vai ser diferente disso. A gente tem que lembrar que mesmo na casa onde existe esta vida, nele estava a vida, Neil, na minha casa tem essa vida. É mesmo? Quem está lá? Lá estou eu, minha esposa, meus filhos, todos nós temos essa vida aqui. Ué, então se tem essa vida lá na sua casa, também tem luz na sua casa. E mesmo assim, de vez em quando parece que a gente está em trevas. Parece. Acontece alguma coisa ali, a gente se perde. Nós somos crentes, conhecemos a Bíblia, e parece que de vez em quando ainda estamos em trevas. Não é à toa que no livro dos Salmos, a gente olha para Davi e ele fala: Senhor, ilumina as minhas trevas. Então quer dizer que a gente não foi salvo da presença do pecado. Sim ou não, irmãos? Fomos salvos da presença do pecado? Não, não fomos ainda. Fomos salvos do poder do pecado. Então o pecado não tem mais poder sobre nós. Então é aquela ideia de João 10. Você pensa que você vai morrer? Se você cair morto aqui, claro, misericórdia de Deus conosco, não faça que não aconteça isso agora, mas que se algum da gente morrer aqui, se está em Cristo, eu vou ver, você vai ver o morto. Irmãos, antes da primeira célula bater no chão, você está vivo ao lado de Cristo. Não vai ver a morte. Agora vamos voltar para João. Esse é o nosso trabalho hoje. Então, aí a gente vai para o verso 5. Porque existe a vida, existe a luz. E agora é o seguinte: enquanto em Gênesis 1 a gente tem a vida física e a luz física sendo criada, agora a gente vê o Senhor Jesus trazendo a vida espiritual, porque ela é diferente. Podemos ser mortos espiritualmente ou não podemos? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todo mundo é filho de Deus, irmãos? É assim que a gente aprende com as Escrituras? Não. Não é assim. O que a gente aprende nas Escrituras é que nós somos filhos da ira, por natureza. Por natureza. Após o encontro com Cristo, não. Após o encontro com Cristo é diferente. Mas por natureza. Aí, vamos imaginar, então quer dizer que, olha só, fulano, meu pai, minha mãe, meu avô, que morreu, está no inferno? Eu não sei. Como é que eu vou falar se está no inferno ou não? Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou aquele que estará julgando no tribunal de Cristo ou no grande trono branco. Não, eu não faço parte da Trindade. Eu não sei o que aconteceu no último dia. Não sei o que aconteceu na última hora. Eu sei de uma coisa, que teve um ladrão, um dos malfeitores na cruz, irmãos, perdão, um dos malfeitores na cruz, que foi no último dia. Foi nos últimos momentos de vida. Foi salvo. Hoje estarás comigo no paraíso. Então eu não falo da vida de ninguém, mas eu quero dizer que
por natureza, somos filhos da ira. Que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Mortos. Por quê? Porque daí você olha para o verso 4. Nele estava a vida. De João, tá? Estamos lá em João. Tá? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz, irmãos, ela resplandece nas trevas. Irmãos, antes de concluir essa parte, eu quero falar uma coisa. A luz, ela não se mistura com as trevas, tá? Ela resplandece nas trevas. Então, eu e você, quando a gente chega, a luz de Cristo chegou. Seja que a gente chegue do nosso trabalho em casa, ou que a gente chegue no nosso trabalho, não importa. Não importa se a gente está chegando na igreja, ou a gente está vindo da igreja e chega em casa, não importa. Não importa se a gente está dirigindo, se a gente está jogando bola, se a gente está estudando, se a gente está ensinando. Luz não se confunde com trevas. Se por acaso alguém estiver confundindo a gente em algum momento da nossa vida, sinal alerta para nós. A Bíblia está dizendo, e a luz resplandece nas trevas. E aí lembra do que a gente acabou de ler lá em Efésios, capítulo 2? E as trevas não a compreenderam. Muito bem, a gente acaba essa primeira parte aqui. A gente vai tentar chegar até o verso 18. As trevas não compreenderam a luz de Cristo. Lembra do que a gente cantou? Logo eu. Tanta gente para o Senhor salvar, mas o Senhor olhou para mim. Você entende isso? Você entende? Você entende como Ele salva você, mas não salva o teu irmão? Você entende isso? Você entende que Ele salva você, mas não salva a tua esposa, teu marido, teu filho, tua mãe, teu pai? Isso é incompreensível. Porém, a gente olha e fala assim, sabe que isso acontece na minha vida? E não tem uma norma na Bíblia para a nossa ação em relação a isso? Porque quando se fala da ação, é para toda criatura. Não é para o teu irmão. Não é para a tua irmã. Não é para o teu filho, para a tua filha, para a tua mãe, para o teu pai. Não é. É para a humanidade. E você pode falar para mim, mas eu tenho feito isso. Tem feito? Muitos fizeram. Vamos continuar o texto? Agora a outra divisão é de 6 até o 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio, olha irmãos, para testemunho. Eu acho isso demais. Não interessa. Você pode falar o que você quiser. Este aqui, e eu não sou determinista, hein? Você sabe que eu não sou assim. Mas a Bíblia está dizendo, este veio para testemunho. Bem rapidinho, para que eu vim essa terra? Para que você veio a essa terra? João está aqui, ele vem para testemunho. Continue o texto comigo. Este veio para... agora eu me perdi. Verso 7, desculpa. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Irmãos, alguém tem dúvida de quem era João Batista? Do que ele veio fazer nessa terra? Agora, muitas vezes a gente tem dúvida da gente. Mas aí, olha só. Um é salvo, outro não é salvo. A norma bíblica não é, volto a dizer, não é para o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha, não é, é para a humanidade. Não é para o meu filho, para a minha filha, para a minha mãe, para o meu pai, não é, é para a humanidade. Então o que a gente tem que fazer? Pregar. O que João fazia? Pregava. O que João fazia? Testemunhava. O que João fazia? Ele vivia. Porque é aquele negócio. Irmãos, a gente não pode pensar, porque a gente fala de Cristo,
está tudo bem. Não. Não. Sem ir no texto, você lembra daqueles, acho que são 7 filhos de Cefas, lembra? Que veio pregar o evangelho para o apóstolo Paulo? Não, para um demônio lá, sei lá, lembra? Aí o demônio fala, eu sei bem quem é Cristo, sei bem quem é Paulo, vocês eu não sei quem são. Não adianta. Pois não? O que vocês estão fazendo aí? Senhor! Não, o que vocês estão fazendo aí? Nós falamos o teu nome. Vocês? Deixa a gente entrar. O que vocês estão fazendo aí? Não, expulsamos demônio em teu nome. Fizemos milagre em teu nome. O que Cristo vai falar para eles? Nunca vos conheci. Irmãos, quem nós somos? João Batista estava aqui para testificar de Cristo, para falar de Cristo. Se nós pensarmos em testemunho cristão como um estilo de vida, nós vivemos o que Cristo nos ensina, vivemos a transformação que Cristo traz para a nossa vida, e aí sim falamos. É desse jeito que a gente tem que fazer, o crente verdadeiro, porque aquele que só fala por falar, as pedras também clamarão. Na ideia de que eu sou um crente em Cristo Jesus, e eu não faço nada, aí é aquilo lá, irmãos, as pedras vão clamar, é melhor a gente fazer. Foi a gente que foi chamado para isso, e João, ele tinha o seu objetivo. Na dinâmica do texto, se você agora olhar para o verso 9, ele sai do mensageiro e vem agora para a própria mensagem. Você lembra que os 5 primeiros versículos falou sobre o verbo, e agora nós lemos 3 versículos que falaram sobre aquele que testificou do verbo. E aí agora volta a ideia da luz. Ali, verso 9, estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Muito bem. Só feche rapidinho aqui, vá para o capítulo 8. No verso 12, eu vou correr um pouquinho, tá, irmãos, para a gente conseguir chegar no verso 18. Então, 8, 12 falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Cristo, ele se declara como o eu sou, e se declara como aquele que é a luz do mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veja que Cristo, ele cria o mundo físico, cria a vida que é física, ele cria a luz física, e agora, irmãos, está na hora dele dar um outro rumo para esse mundo. É nele que a gente precisa confiar. É nele que para ele, desculpa, que a gente precisa olhar. Porque é por causa dele que a gente tem um outro rumo para essa vida. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, ou até, talvez hoje esteja aqui alguém ainda morto, que vai se converter. Eu não estou enxergando visitantes não convertidos, pelo menos que eu saiba, mas talvez em casa, né, alguém que está assistindo ou vai assistir, talvez ainda seja um morto. Um morto. Mas o Senhor Jesus está vindo para iluminar. Ele é o Criador do mundo, e veja o que a Bíblia está falando. O mundo não o conheceu. Então, versos 9 e 10, está falando sobre a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, peraí, parece que as pessoas não têm desculpa em não aceitar o Senhor Jesus. Na verdade, todos serão julgados porque recusaram Cristo. E eu vou dizer uma coisa, seja pela sua palavra ou pelo mundo criado. Eu sou daqueles, irmãos, que ninguém que crê que os textos da Bíblia que falam sobre a criação, eles declaram que ninguém pode dizer que Deus não existe. Ao olhar para a criação, qualquer um tem que saber que existe algo maior do que aquilo. E aí, Deus, ele entra na equação entre nós e a criação. Entra na equação entre nós e a criação. Então, olha só, Deus, ele cria o mundo
o mundo não conhece. Ótimo, daí agora vamos mudar para um grupo específico. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente não pode ter dúvida alguma. Existe um povo que esperava pelo Messias até a vinda de Cristo. E esse povo continua a esperar pelo Messias. Nenhum, porque você dividiu em duas partes. Então preste atenção nisso. Primeira coisa, é necessário pensar que quando Cristo venha a esse mundo, ele faz algumas profecias. Por exemplo, a queda do templo de Jerusalém, no ano 70. A destruição daquele templo e a profanação que aconteceu ali. Então ele profetiza isso. E eu acho que na mensagem que eu preguei lá em Lupercio, eu falei isso para os irmãos. Sem o templo, é impossível cumprir a lei. Não tem como. Todas as coisas relacionadas à lei têm relação com o tabernáculo, tem relação com o templo, tem relação com os santos dos santos. Então, por exemplo, a Arca da Aliança, onde está? Está com os judeus, por exemplo, a Arca da Aliança? A gente sabe que ela está perdida. A gente sabe disso daí. Como entrar nos santos dos santos sem a arca lá? Sem o trono de Deus ali. Então, isso já é uma coisa. O sumo sacerdote vai entrar onde? Só que eles não percebem isso. Muito bem. Cristo veio, alguns perceberam. Fruto daqueles que perceberam somos nós. Nós somos frutos daqueles que perceberam, daqueles que morreram por Cristo no primeiro século, no segundo século, e assim, nessa história. Até nós chegarmos aqui hoje, aqui com liberdade. Em outros lugares não. Então, por isso que eu dividi em duas partes. Alguns perceberam a vinda do Messias. Aqueles que estavam esperando e ainda estão esperando, aquele que vai restaurar o reino, esses não puderam conhecer Cristo. E aí a Bíblia diz no verso 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ótimo. Não receberam? E agora? Agora é o seguinte, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente acabou de falar sobre, por natureza, filho da ira, e agora a gente tem um texto, já prova, nos próprios versos que a gente está lendo, que está falando sobre um poder de ser feito filho de Deus. Então eu sempre gosto de dizer, os irmãos sabem, se foi feito é porque não era. Agora, como isso é feito, é só pelo poder de Deus. Então, cada um de nós aqui teve o privilégio, de uma forma poderosa, se tornar filho de Deus. E aí a Bíblia diz, bem claro, e é assim que a gente precisa pregar, aos que creem no seu nome. Então, lendo o verso todo, os dois versos completos, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí, irmãos, vamos lá. Logo eu, sim, você. Naquela ideia de que um dia Deus, Ele nos encontrou. Não foi a gente que foi atrás dele. É assim. Logo eu, sim. Em que ideia? Na ideia de que Ele te amou. Não foi você que o amou primeiro. Logo eu, sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ação de Deus. Logo eu, sim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não se arrependeu, a gente não se converteu para Ele morrer primeiro. Não, Ele vem e morre por nós. E aí o verso 13 diz assim, os quais, falando sobre os que se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue. Então aqui não é vida física. Quando o texto está falando de vida aqui para nós, não é vida física.
é vida espiritual. Eu sei que é claro para muitos que estão aqui essa noite. Porém, irmãos, na hora da gente pregar, a gente precisa olhar para o verso 13. Não nasceram do sangue, preste atenção, nem da vontade da carne. Não adiantou, não é questão de um casal, eles se casam, se tornam marido e mulher e falam, vamos ter um filho. Não é isso. Não é da vontade da carne. Não é da vontade do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. E aí a Bíblia fala, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, o novo nascimento é uma obra total de Deus. Total. Como eu e você, a gente entra nisso com o nosso pecado. É isso que a gente faz. Deus vem, Ele nos resgata. Deus vem, Ele nos ama. Deus vem, Ele nos enche de poder. É dessa forma. Então, indo agora para a segunda parte, a Bíblia agora vai falar conosco dos versos 14 até o 18. Então, só para eu ler o texto completo de 9 a 13, vou fazer isso agora, e aí eu já vou emendar o verso 14, tá? Ali estava a luz, João testemunhava dela, a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ótimo. Aí parece, irmãos, que o texto, ele para um pouco e volta a falar daquele que estava lá em cima. O texto começa, no princípio era o verbo. E o verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Então aquele que estava no princípio, depois de todos esses anos passados, depois da história do povo de Israel, ele chega. E o verbo se fez carne. Aí a Bíblia, lá no primeiro verso, a Bíblia diz, e o verbo estava com Deus. Então, peraí, aquele verbo que no início de tudo estava com Deus, ele agora se fez carne. Aí o primeiro verso diz, e o verbo era Deus. Então quer dizer, que o verso 14, que está dizendo, e o verbo se fez carne, ele está falando, e Deus encarnou. O próprio Deus veio até aqui e caminhou entre nós. E aí hoje nós cantamos, o Eterno entrou no tempo. Ele veio caminhar com a gente. Eu sei que ele ficou 33 anos nessa terra, né? Quando a gente olha para o livro de João, a gente faz mais ou menos o cálculo. 33 anos. Eu sei que ele caminhou 33 anos conosco aqui. Mas é assim, conhecendo, falando com Cristo, ele sendo, pensa assim, útil para multidões, foi só o seu ministério. Durante 30 anos, 29, ele foi um desconhecido. Ele era uma pessoa comum. Né? Não adianta olhar para aqueles filmes, né? Cristo errou o pé da mesa. Já viu isso aí? Você já viu essas coisas? Cristo, ele era marceneiro não, carpinteiro, né? Errou o pé da mesa. A mesa ficou troncha. Aí Cristo vai, dá um estralo lá, sei lá, faz uma oração, o pé cresce. Não existe, sabe? Esse negócio. Ou o passarinho morreu. Aí o menino Jesus pega o passarinho ressuscita. Sabe, isso aí é tudo bobagem, irmãos. Tudo bobagem. Ô Neil, mas isso não pode ter acontecido? Ah, irmãos, eu não gosto nem de pensar nessas coisas aí, porque eu acho que eu peco. Gosto de pensar, é como as pessoas olhavam para ele, ué, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? É assim que eu gosto de pensar. Ele era igual a todo mundo. Quando as pessoas viram Cristo em ação, elas se espantaram. A mãe dele guardava tudo em seu coração.
Maria guardava tudo em seu coração. José, né, que a gente sabe que ele já está falecido aqui no ministério de Cristo, né, é uma coisa óbvia. Maria andava com Cristo, né? Quando Cristo começa, José não está mais nesse mundo. Mas José sabia quem ele era. Ele viu os magos chegarem. Isabel, até João Batista, que ficou muito tempo sem ver o primo, fica confuso. Peraí, é você mesmo que tinha que vir? Uma pessoa normal, uma pessoa comum. Mas aí ele é um Deus. É isso que Deus vem fazer com a gente, irmãos. Ele está falando, existe um representante agora, sentado à minha destra, que é igual a vocês. Quando vocês chegarem aqui, Deus tem dito para a gente, o que vocês vão encontrar? Um homem ressuscitado, Cristo Jesus. O verbo se fez carne. E sabe o que a Bíblia continua dizendo? E habitou entre nós. E eu não sei se vocês lembram, mas nós temos uma mensagem aí, eu acho que ela existe ainda. É tirada as mensagens? Então elas ficam lá para sempre. Pronto. Então tem uma mensagem. E ele tabernaculou. Alguém lembra desse texto? E ele tabernaculou. Irmãos, quando a gente vê essa frase aqui, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Na vez passada que eu estive aqui, eu falei com vocês mais uma vez sobre o trono de Deus. Lembra que eu falei? Que era a arca da aliança é o trono de Deus. Lá Deus se apresentava ao povo. Todas as vezes que Deus queria falar, está lá no tabernáculo, Deus aparecia, sua glória aparecia ali. E olha o que a gente está vendo aqui, irmãos, nesse verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória. O texto está falando isso. Sabe aquela ideia de a glória do templo encher o tabernáculo? Não é mais necessário. Porque Cristo já veio aqui. Não é mais necessário aquilo. Alguns, né, estão esperando o Messias. Sem templo eles estão esperando o Messias. E vamos imaginar que o templo, né, o pessoal do Instituto do Templo esteja certo e vá construir o terceiro templo. Né? Vai ter a glória de Deus lá? Esqueça. Não vai ter. Então, olha, eu estou falando isso para você. Não vai ter a glória de Deus lá. Porque Cristo já veio a esse mundo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tudo o que ele fez, a sua caminhada aqui, sua obra, seu ensinamento, o poder que ele nos dá. Irmãos, tudo isso é a glória de Deus. E aí a gente vê isso daí. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Claro, que eu e você, a gente não viu Cristo em ação, né? Mas aqui você não pode ter dúvida, de que quem está escrevendo isso, foi um daqueles que caminhou com Cristo. É João. Então, ele pode falar essas coisas. E aí, irmãos, a Bíblia fala, cheio de graça e de verdade. Muito bem. Lembra da música que a gente cantou? Graça sobre graça recebi. Lembra disso? Lembra? A gente sabe o que é graça, né, irmãos? Vamos lembrar o que é graça? Graça é um favor que a gente não merece. Não é isso? É um favor que a gente não merece. Então, por exemplo, a gente merece ir para o céu? Não. Então Deus nos dá. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. A gente pode ser vivo se a gente é por natureza filho da ira? Aí Cristo vem e nos dá vida. Está vendo? Tudo aquilo que a gente não merece e Deus nos dá é graça. Então vamos lá. Então a gente pode falar que a gente recebeu um presente de Deus? A gente pode falar isso? Recebemos um presente. Podemos fazer algo assim?
Muito bem. Então, lembra que eu agradeci os irmãos do dia 19? Que os irmãos foram generosos com a gente? Então a gente ganhou um presente. Né? A igreja não deu um presente para mim? Aí já pensou? Quem foi que entregou o presente para nós? Quem foi que entregou? O irmão Genésio, né? Irmã Helena, né? Já pensou, irmã Helena? A irmã vai dar um abraço na Marola. Aí a Marola fala assim, quanto é? Como assim, quanto é? Aí eu dou um abraço no irmão Genésio, olho e falo assim, mas quanto é? Né? Cada um ganhou uma coisa. Faz sentido isso? Faz? Você ganhou um presente esse ano? Alguém? Quem ganhou presente esse ano aqui? Levanta a mão. Vamos ver. Ganhou? Ganhou um presente? Você ganhou? Rapaz, coisa boa. Quem te deu? Fala aí. Sua família te deu? Sua esposa fez parte disso? Sua filha? Seu filho? Mas já que o seu filho e sua filha não sabem o que é grana, estão aprendendo ainda, já pensou? Você chegar para Renato e falar assim, Rê, quanto é? Faz sentido? Nenhum. Não é? Aqui a Bíblia está falando que ele vem, ele mostra a glória do unigênito do Pai, e ele é cheio de graça e de verdade. A Bíblia agora volta para João e fala, João testificou dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. E aí a Bíblia diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Aí vamos lá. Quando Cristo nos encontra, você sabe como eu creio, né? Quando Cristo me encontrou, quando Cristo falou o meu nome, quando Cristo me arrastou para os braços dele, me agarrou e falou, você é meu, eu recebi de sua plenitude, tá? Aí olha só, irmãos, tudo de uma vez. Vamos lá? Nós temos tudo de Cristo já. Só cuidado com a resposta. Eu sei que aqui não falta nada, tá bom? Só que uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que eu e você não podemos nos embriagar com o vinho em que há contenda. Não é isso? Mas a Bíblia fala que a gente deve ser o quê? Cheio do Espírito. Não é isso? Ótimo. Eu me enchi hoje. Tem mais amanhã? Tem ou não? Tem. Tem mais amanhã. Aí chega amanhã e eu quero mais de Deus. Então eu me aproximo mais dele. Conheço mais da sua palavra. Mudo a minha forma de ser. Mudo a minha vida. Mudo. No dia de amanhã. E começo a praticar uma coisa nova. Que eu não praticava. Aí chega depois de amanhã, eu posso me encher ainda mais do Espírito? Muito bem. Então é claro que quando eu olho, e a Bíblia fala, e recebemos também da sua plenitude, a pergunta é, recebemos tudo de uma vez? Porque se a gente recebeu tudo já, será que está certo o mesmo jeito que a gente está vivendo, irmãos? Está tudo certinho? Porque se nós recebemos a sua plenitude, tudo de uma vez, aquele que começou a boa obra tem que aperfeiçoar algo. Está vendo? Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar a minha vida e a tua. Tá? Lembra do texto? Lembra que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é assim, ele veio cheio de graça e de verdade, e todos nós também recebemos da sua plenitude, graça por graça. Então é assim, sabe do seguinte, é que cada dia no caminhar com Cristo, ele vai fazer de novo. Recebemos da sua plenitude, graça por graça. Mas
Se você tiver uma NVT aí, o que está escrito quando chegar nessa parte? Ou uma NVI, o que está escrito na NVI? Está escrito... Ô, gente, tem alguém que pode me responder aí, por favor? Está escrito o que no seu? Poxa. É graça? Por graça, igual a minha. Opa! A sua está como? Graça sobre graça, do jeito que a gente cantou. Sabe por quê? Porque amanhã ele fará de novo. Então eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de Cristo, só que amanhã tem mais. Então você pode crer, e não na gíria, né? Pode crer, não é isso? Não, você pode crer que amanhã você vai ter mais. Por quê? Porque é desse jeito que as coisas acontecem. Ele vem e nos encontra, ele que era o unigênito Filho de Deus, eu estou dizendo era no sentido de estar nessa terra como um ser humano, tá, irmãos? Ele era o unigênito Filho de Deus, aqui, cheio de graça e de verdade, que a gente podia contemplar a glória, pronto, ele vem e nos encontra. Nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, e a gente recebe de sua plenitude. Só que, irmãos, é inacreditável. Você é uma pessoa melhor do que você era há 5 anos atrás? Não é para você falar, sou. É para você falar para a tua mulher, para o teu marido. Você tem que olhar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho. Não pergunta porque vai ficar chato. Deixa um dia ele falar. Está melhor. Sabe do seguinte? Não é para ficar contente. É para saber que amanhã vai melhorar ainda mais. É para isso. Plenitude de Cristo em nossa vida, graça sobre graça. E aí, irmãos, a gente termina o texto só comparando a lei de Moisés com agora o Filho de Deus que está aqui. A lei que não pôde trazer a vida com o Filho de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, a Bíblia diz, este o revelou. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por ninguém, por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Senhor Jesus, Ele é Deus. E Ele é o Deus que se encarnou. O Senhor Jesus Cristo é o homem-Deus, que por ser homem pode morrer por nós. Mas Ele é o único homem que pode entregar a sua vida e tornar a tomá-la. E porque Ele tem poder para ressuscitar, Ele vai voltar para nos buscar. E aqueles que estiverem mortos também ressuscitarão. Enquanto estamos vivos, sabemos que recebemos da sua plenitude, mas não se esqueça, amanhã tem mais. E você pode melhorar, porque é graça sobre graça. Bate tua cabeça. Obrigado, Pai. Agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Clamo que o Senhor também toque nos corações daqueles que necessitam mais ainda do Senhor, ó Pai. Talvez exista alguém aqui, ó Pai, que necessite ainda mais do Senhor. Na verdade, Pai, a gente sabe que todos necessitam ainda mais, mas, ó Deus, tem alguns que reconhecem isso de forma diferente. Eu clamo por esses. Que o Senhor traga arrependimento, ó Pai. Que o Senhor traga consolo, conforto e convicção do que devem fazer para te servir. Que nós, ó Senhor Deus, possamos te glorificar como igreja e como teus servos, ó Pai. E que o Senhor possa agora nos abençoar nesse momento de reflexão, no final do culto, e receba a nossa adoração, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.